1.500 crianças estão sozinhas e têm destino incerto em Calais, na França. A maioria quer ir para o Reino Unido, onde tem parentes. O grupo veio de países como Afeganistão, Sudão e Eritreia. Em meio a isso, o presidente francês François Hollande está em atrito com a primeira-ministra britânica Theresa May sobre a solução deste conflito. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje, então pode rodar a vinheta. A Guarda Costeira italiana constatou que mais de 2.000 refugiados e migrantes tentaram chegar na costa da Europa. A questão imigratória também é tema da disputa entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Aproximadamente 1.000 haitianos estão na fronteira com o México. Boa parte deles deixou o Brasil em razão da crise econômica. Além dos haitianos, o Brasil também tem muitos refugiados sírios e de Congo. Boa noite, professor Paulo Regis. O tema é delicadíssimo hoje, né? Boa noite, Bives. Sempre com alegria estar aqui. E hoje nós contamos com a presença da ilustre professora Yasmine Caron Alves, que é professora de Direito Internacional. Ela leciona no campus da nossa universidade de Gravataí e no campus de Guaíba. Contamos também com o professor Jorge Trindade, que sempre nos traz as luzes aqui no nosso debate. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, professores. Eu vou começar, então, conversando com a professora, nossa convidada especial. Bom, em decorrência dos temores de problemas raciais, religiosos, nacionalidade, políticos, há um fluxo de refugiados de guerra, como sírios, afegãos, como a gente acabou de citar, e até mesmo iraquianos, que estão se deslocando para a Europa. Professora Yasmine, como o direito, esse saber, né, está encarando, enfrentando esses problemas que estão em constante debate, especialmente na mídia hoje em dia? Boa noite, Boa noite a todos. Basicamente, né, nós temos o Estatuto dos Refugiados, que remonta a 51, e um protocolo de 67, que faz algumas regulamentações. Mas, em especial, cada país depois tem que internalizar no seu ordenamento esses dois tratados internacionais e criar mecanismos e políticas públicas, institucionalizar que esses refugiados possam adquirir essa condição, que hoje é a primeira questão mais difícil de acontecer, porque a questão do deslocamento coletivo em função de um conflito armado, ele já é premente, a gente já tem uma previsão desde o final do século XIX, início do século XX, mas nós nunca conseguimos realmente criar políticas de acolhimento para essas pessoas. E começa tudo com a própria questão de o que é um refugiado. É alguém que tem um temor que o seu estado, que o seu país de origem, da sua nacionalidade, por motivos raciais, religiosos, de conflito armado, não consiga mais, né, ter aquele vínculo jurídico. E essa é a grande questão. Quando ele busca um novo país, ele tem que formatar esse vínculo jurídico e aí ele tem que preencher os requisitos legais com esses países. A questão de ingressar com esse fluxo imigratório que é muito problemática hoje em dia, né? Perfeito. Professora Yasmine, além dos refugiados de guerra, há também os migrantes, e a senhora mencionava há pouco. Isto é, aqueles que buscam uma melhoria de qualidade de vida, da saúde, da educação, né, Bifes? Vão buscar aonde? Em outros países, já que no seu país de origem não é propiciado essas condições, que são condições mínimas de vida para qualquer cidadão. Professora, nós precisamos dar um tratamento diferenciado a essas questões? Ou seja, fluxo migratório diferente de refugiados. Como é que o direito internacional interpreta isso? Na verdade, são questões bem distintas, condições de estrangeiros bem distintas. O refugiado, como a gente estava falando, na verdade,
tem essa característica de ter um temor racial, religioso, né? De perseguição política, de perda da nacionalidade, da possibilidade da perda da nacionalidade por uma perseguição política ou ainda na esfera armada. E os fluxos migratórios, né? Eles têm um caráter econômico muito premente, é muito mais volitivo por parte do indivíduo que busca uma melhoria da sua condição econômica ou educacional do que propriamente E as vítimas de acidentes ambientais, desastres naturais? Pois é, esse pessoal que sofre com terremotos, maremotos, oriundos de abalos sísmicos, né, que sofre com um processo de desertificação ou aumento do nível médio dos mares e aí tem que se deslocar, não tem proteção jurídica ainda. A gente adotou, né, pela prática, chamar de refugiados ambientais, mas eles não conseguem adquirir juridicamente, pelo Estatuto dos Refugiados de 51, a condição de refugiado. E nem pela lei brasileira, que é uma das mais modernas, mais avançadas em termos de acolhimento aos refugiados. E a Cartagena, não foi? Onde é um protocolo, uma... Isso, a Declaração de Cartagena, né, ela abre para todos os países pertencentes à Organização dos Estados Americanos a possibilidade de ampliar, deixar um conceito mais light, mais abrangente para a figura, para a condição do refugiado, né? Só que mesmo assim, como ela é uma questão mais antiga, né? A gente está remontando aí mais de 20 anos, ainda não se tinha essa preocupação com o refugiado ambiental. Né? E hoje em dia nós teríamos que ter um tratamento especial ou nesses tratados ou ampliar com um novo tratado. Temos um exemplo recente, justamente com haitianos, pós-furacão, devastou, mas aí já não é uma relação, a gente pode traçar uma relação econômica, como você estava falando dos migrantes, na medida em que o Haiti, né, é um país muito pobre e não ofereceria condições nenhuma, né, de reabilitação. Quero trazer um outro exemplo agora recente, notícia de hoje, com o Canadá, né, estimulando a migração para o Canadá do turista brasileiro que tiver o visto, por exemplo, já teve visto americano, tem facilidades. O Canadá está com uma política de trazer, né? Agora, olhando até pelo outro lado, não no lado, né, da desgraça ou até mesmo de um acidente natural, são outras políticas de incentivo de governos trazendo imigrantes, né, que necessitam. Lembro também da Oceania, com a Austrália e Nova Zelândia. Professor Jorge Trindade. Eu não queria deixar passar a expressão que a professora usou, que na verdade foi uma pergunta. Quem são os refugiados? E dizer que sobre isto, o Papa Francisco foi muito claro e muito objetivo ao dizer que os refugiados não são um perigo. Ao contrário, eles fogem do perigo. Acho que essa é uma colocação bem lúcida, como sempre, do Papa Francisco, e que diz mais ainda, que a experiência do exílio não é uma experiência semelhante à experiência da liberdade. Ao contrário, ela é uma experiência semelhante à experiência do cárcere. Acho que isso está muito bem posto. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, e é preciso que o nosso telespectador, Bives, que nós tenhamos consciência deste quadro. Aparentemente, esse quadro está distante da nossa realidade, aparentemente. Mas nós estamos vivendo não apenas o problema na França, como na abertura desse quadro foi mencionado, lá a tal da selva de lata, onde as pessoas vivem em promiscuidade, onde existe aproximadamente 1.500 crianças que querem entrar no Reino Unido e não podem. Existe um choque entre o governo francês e o governo inglês. Aparentemente, é um problema da Europa, assim como aquele quadro dantesco das pessoas que atravessam o mar para atingir a costa da Itália. Os sírios, fugindo do pavor, ingressam na Itália. Mas a travessia, como todos nós sabemos, é drástica, é uma travessia extremamente perigosa. Mas e no Brasil? Nós temos haitianos praticamente em várias cidades do Rio Grande do Sul. Temos haitianos em Caxias, temos vários haitianos. E que agora o quadro se tornou agudo porque vários haitianos que estiveram aqui no Brasil durante algum tempo fugiram e estão na fronteira do México com os Estados Unidos
tentando entrar nos Estados Unidos. Coiotes são utilizados, inclusive, para fazer o movimento inverso. Os Estados Unidos pedindo ao Brasil que receba de volta. E aí, professor Jorge, como é que fica a questão humanitária? Isso não gera, lá para os franceses, xenofobia? Não gera um problema no Brasil? Nós temos que receber de volta essas pessoas? Essa é uma questão dramática, que tem um pano de fundo que é efetivamente o respeito à dignidade humana. E a questão é humanitária. E por falar nisso, a xenofobia no Brasil, em 2015, comparado com 2014, aumentou 633%. A xenofobia, na verdade, é um crime silenciado. No ano de 2015, houve 599 casos aqui no Brasil, não é longe de nós, aqui no Brasil, de xenofobia. E 1% chega ao conhecimento da justiça. Então, nós não podemos, professor Paulo, achar que as coisas estão tão longe de nós assim. Elas estão perto de nós, até porque nesse mundo da conectividade, tudo é instantâneo e não tem mais nada longe, tudo é perto. Queria só retomar uma ideia, por favor, colocada pelo Vives e pelo professor, que me chamou um pouquinho a atenção para a gente, né, refletir. A questão do Canadá, né? A ideia do Canadá, se a gente olhar bem direitinho quem são essas pessoas que eles gostariam que se tornassem seus nacionais, claro, né, num procedimento de naturalização, um pouquinho bem diferente da questão do fluxo migratório e do refúgio em si, né? Essas pessoas, eles têm alguns requisitos que, por exemplo, a lei brasileira não faz distinção. Eles querem um público jovem, que tenha uma ideia bem de... qualificado. Exatamente, que eles chamam de sistema de pontuação, aos 45 anos, que de preferência que já tenha desenvolvido, poliglota, né, com doutorado. Exatamente. Enquanto o haitiano que... Quer dizer, eu me enquadro, na idade eu me enquadro nessa Olha, nessa situação. Em outras, já posso me em candidatar outras áreas também, o senhor iria pontuar muito bem. Não, as outras não discutimos. E a gente tem a questão dos haitianos mesmo, que realmente, né, estão aqui. A gente teria que ter mais políticas institucionais. A gente tem, né, o CONARE trabalhando, tem a Caritas, tem todos os procedimentos que se tenta aproximar da sociedade civil em relação a cidades que recebem principalmente os haitianos, e eles vêm não pela questão do refugiado ambiental, né, embora seja, né, oriundo do terremoto. 2010 ocorreu um grande terremoto. Desastre, recentemente. Também, com o furacão. E eles vêm para cá buscando essa questão, essa condição econômica, né? Então, a nossa lei, ela conseguiu enquadrá-los com a possibilidade de fazer o requerimento como refugiados, e uma grande distinção em relação ao refugiado e o asilado é que a extensão da condição de refugiado é para o cônjuge, é para o familiar, facilita ele trazer do país de origem os seus, diferentemente da condição de asilado. E o professor falou pensamento do Papa, que é super importante. Custa aproximadamente R$4.000 para trazer essas pessoas. Então, esse é um pleito que os haitianos, né, eles estão manifestando em relação à onerosidade excessiva. O que eles estão recebendo no Brasil não cobre essa condição para trazer os seus parentes, amigos do Haiti. É que também a política econômica momentânea aqui do país não foi está por isso melhor, que houve essa fuga, né? Exatamente. A ponto de também promover o interesse do brasileiro em ir para o Canadá. Com certeza. Por exemplo, essa crise que a gente vê. A gente acabou de assistir imagens só durante a nossa conversa. Nós estamos ilustrando com imagens da internet, né, nas regiões que falamos, como Calais, entre outros, aqui na França. Eu não tenho provavelmente um depoimento, mas eu vinha para cá hoje e no posto de gasolina fui servido, auxiliado por um rapaz que trabalha na bomba, que era haitiano. E domingo no restaurante, fui muito bem tratado, conversamos bastante com um rapaz que era do Senegal. E falava francês fluentemente. Quer dizer, essa acolhida, quando possível, eu acho que é um grande gesto humanitário. Aquela fotografia, e o senhor e a senhora que está nos assistindo, aquela fotografia que a mídia apresentou, do menino que se chama Aylan Kurd,
com 3 anos de idade, fotografia terrível, a criança na praia tinha sido afogada. Esse quadro é um quadro da dor, se promete ilusão, as pessoas atravessam, morrem na travessia e depois enfrentam situações como está acontecendo agora na França, com essas pessoas que não conseguem ir em busca dos seus parentes, amigos. Então, a situação é uma situação que envolve questões humanitárias e nós temos que pensar sobre isso. Esse reflexo no direito brasileiro, além dos acordos, tratados internacionais, professora Yasmine, como é que nós podemos enxergar isso para que o nosso telespectador compreenda? O próprio CONARE, que é o nosso conselho, é o órgão responsável, que trabalha com uma parte institucional mesmo, de políticas, e envolve a sociedade civil, a própria OAB, a Caritas e vários ministérios do governo federal, facilita esses requerimentos para refugiados, facilita a integração, a documentação, o registro, e existiu agora, a partir de 2015, né, uma diminuição desses requisitos, para realmente aquele que está nessa condição poder sair da questão só institucional e se inserir no mercado de trabalho, trazendo o seu, se for o caso. E me lembra muito essa ideia de políticas institucionais que nós temos aqui, por incrível que pareça, de forma bastante clara, né? Diferentemente do que é tratado lá na União Europeia. Né? A União Europeia está com uma certa dificuldade, né, professor, de conseguir traçar uma política comum, embora, né, tenham anos-luz, né, à nossa frente em relação aos direitos humanos. Nesse ponto dos refugiados está tendo um problema. Eles estão convivendo com a primavera árabe, né, com a debandada do fluxo migratório desde a primavera árabe, não conseguiram, né, conter. A cada mês, junto à Itália, né, nós encontramos, né, cerca de 5.000, 6.000 pessoas tentando fazer a travessia, e a Itália, pela sua fala, me lembrei do Papa, né, é um dos únicos países da União Europeia que está fazendo o primeiro acolhimento, né, e por ser um país, né, com uma conotação religiosa muito grande, isso tem uma briga interna política tremenda. Eles, no finalzinho do ano passado, em outubro, votaram uma lei de naturalização ou reconhecimento da nacionalidade italiana mais dura, né, para quem nascer lá, filho de refugiados, e criaram mais critérios ainda, mais requisitos legais para concessão, por exemplo, da condição de naturalização. Então, mesmo a Itália sendo um país dos poucos que recebe, faz um acolhimento dentro do possível desses refugiados, eles não estão conseguindo dar encaminhamento à papelada para trabalho legal, né, para um trabalho formal, e nem a naturalização. Bom, a gente está chegando aos finalmente, professora. Perfeito. Eu vou, antes de encerrar e passar a palavra final, especialmente para a nossa professora convidada, hoje, deixar aqui uma dica de um projeto que a gente já falou aqui no Conexão RS. Me corrija se eu estiver errado, Maressa, que está lá no Switch, né, a nossa coordenadora de produção, o projeto Travessias, que é uma iniciativa, né, uma ONG, como a gente pode assim caracterizar, que se preocupa, então, a não só ensinar a língua portuguesa para imigrantes haitianos e senegaleses, mas também um pouco da cultura brasileira, para que eles possam se inserir, né, mais rapidamente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, quem quiser saber mais e até mesmo colaborar com esse projeto, nós já trouxemos aqui no Conexão RS, se chama Travessias, é aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fica aqui a dica, né, para quem está em casa. E agradecendo já aos nossos professores, em especial a professora Yasmine, por favor. Muito obrigada. Deixo esse primeiro momento para a sua fala final. Sim. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e pedir que as pessoas reflitam, deixem de lado um pouquinho as questões, né, de preconceito religioso, racial, que todos nós temos um pouquinho ainda, né, e pensem que esse outro, ele é o outro para nós. Ele é um ser humano igualzinho a gente e que precisa de todas as estruturas de Estado, tanto quanto a gente. A questão, portanto, é de superar as intolerâncias. Exato. E nunca deixarmos de pensar que se nós não podemos, amanhã ser outro. Exatamente. Sem dúvida. Professor? Nós passamos, talvez o Brasil seja um dos poucos
lugares onde nós tivemos, embora tenhamos tido alguns problemas políticos, mas nós vivemos num Estado que nunca passou por uma guerra, né, efetivamente. Então, as pessoas não estão devidamente preparadas para o enfrentamento dessas questões. É preciso a gente rever, inclusive, quanto aos acidentes naturais, às catástrofes naturais. Acho que o professor Jorge, o professor Yasmini têm razão plena. Nós precisamos reciclar, rever certos conceitos para tornar mais feliz a nossa gente e de braços abertos, evitando a xenofobia. Né? Sempre lembro do Cristo Redentor, de braços abertos. Queremos agradecer também, o professor Yasmini, o professor Jorge Trindade, e agradecemos sempre essa oportunidade aqui, Vives. Quinta-feira temos mais um quadro Direito em Pauta. Sejam todos bem-vindos sempre. Muito obrigado.